Livro de Josué. Autor, Josué. Tema, a conquista de Canaã. Data, século 14 a.C. O livro de Josué é a continuação do Pentateuco. Relata a travessia do Jordão por Israel, depois da morte de Moisés, para a entrada em Canaã, bem como a conquista e o povoamento de Canaã pelas 12 tribos sob a liderança de Josué. A data bíblica aproximada da invasão de Canaã por Israel é 1405 a.C. O livro abrange os 25 a 30 anos consecutivos da história de Israel, e conta como Deus deu a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, Josué em 21.43. Apropriadamente, o livro recebe o nome do seu personagem principal, que se destaca como o líder escolhido por Deus, do começo ao fim do livro. Os antecedentes pessoais de Josué muito contribuíram para que se tornasse o líder da conquista. Josué viveu próximo ao fim da opressão de Israel pelo Egito, e testemunhou as 10 pragas que Deus enviou a esse país como castigo, a primeira Páscoa, a travessia milagrosa do Mar Vermelho e os sinais, e juízos, sobrenaturais durante as peregrinações de Israel no deserto. Serviu a Moisés como comandante militar na batalha contra os amalequitas, pouco depois da saída do Egito, Êxodo, 17.8 a 16. Somente ele acompanhou Moisés na subida ao Monte Sinai, quando Deus deu a Israel os 10 mandamentos, Êxodo 24.12 a 18. Como auxiliar de Moisés, Josué demonstrava intensa devoção e amor a Deus, e muitas vezes permaneceu na presença do Senhor por um longo período, Êxodo 33.11. Era um homem que se deleitava na santa presença de Deus. Por certo, aprendeu muito com Moisés, seu conselheiro e guia de confiança, a respeito dos caminhos de Deus e das dificuldades na condução do povo. Em Cádiz Barneia, Josué serviu a Moisés como um dos 12 espias que observaram a terra de Canaã. Ele, juntamente com Calebe, rejeitou energicamente o relatório da maioria, que retratava a incredulidade do povo, Números 14. Muitos anos antes de substituir Moisés como líder de Israel, Josué demonstrou ser um homem de fé, visão, coragem, lealdade, obediência inconteste, oração e dedicação a Deus e a sua palavra. Quando foi escolhido para substituir Moisés, já era um homem em que há o Espírito, Números 27.18, Deuteronômio 34.9. A tradição judaica, no Talmude, atribui a Josué a autoria literária do livro. 2 vezes o livro menciona o ato de escrever em conexão com Josué, 18.9 e 24.26. As evidências internas do livro indicam enfaticamente que o seu autor foi testemunha ocular da conquista. Nota-se que Raabe ainda vivia quando o autor escreveu, 6.25. As partes do livro acrescentadas depois da morte de Josué 15.13 a 17, Juízes, 1.9 a 13, Josué em 24.29 a 33 foram talvez escritas por um dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, Josué em 24.31. Josué morreu cerca de 1375 a.C., aos 110 anos de idade, Josué, 24.29. Propósito: o livro de Josué foi escrito como um registro da fidelidade de Deus, no cumprimento de suas promessas pactuais a Israel, concernentes à terra de Canaã, Josué em 23.14, Gênesis 12,67. As vitórias da conquista aparecem como os atos libertadores da parte de Deus pró-Israel sobre uma decadente cultura cananeia, Deuteronômio 9.4. A violência neste livro deve ser enquadrada nesta perspectiva. A arqueologia confirma que o povo cananeu era caracterizado por extrema depravação e crueldade quando Israel ocupou a terra. Visão panorâmica. Josué começa onde Deuteronômio termina. Israel estava acampado nas planícies de Moabe, Deuteronômio 34.1, diretamente a leste de Jericó e Rio Jordão. O livro divide-se em 3 seções. Seção I, Josué 1.1 a 5.15. Descreve a designação de Josué por Deus, como sucessor de Moisés, e os preparativos de Israel para entrar em Canaã, Josué 1.1 a 3, sua travessia do Jordão, Josué 3.14 a 4.24, e suas primeiras atividades na terra consoante o concerto, capítulo 5. Deus prometeu a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, 1.3. Seção 2, Josué, 6.1 a 13.7. Descreve como Israel avançou obedientemente contra cidades-estados bem armadas e com muros fortificados. Deus deu ao seu povo vitórias decisivas no centro de Canaã, Josué 6 a 8, no sul, Josué 9, 10,
e no norte, Josué 11, 12, e assim Israel obteve o controle das terras montanhosas, de norte ao sul, e do Negueb. A maneira altamente singular da conquista de Jericó demonstrou claramente a Israel quem era o príncipe da sua salvação. Capítulo 6. A derrota de Israel em Ai revela a imparcialidade do livro e a obediência devotada que Deus requeria da parte de Israel. Josué 7. Seção 3, Josué 13.8 a 22.34. Descreve a repartição da terra, por Josué, entre as 12 tribos, a herança de Calebe, as 6 cidades de refúgio, e as 48 cidades levíticas dentre as tribos. O livro termina com 2 mensagens de despedida por Josué, Josué em 23.1 e 24.28, e um tributo a Josué e Eleazar, Josué em 24.29 a 33. Características especiais. 7 características principais sobressaem neste livro. 1. É o primeiro dos livros históricos do Antigo Testamento a descrever a história de Israel como nação na Palestina. 2. Oferece muitos aspectos da admirável vida de Josué como o escolhido de Deus para completar a missão de Moisés, estabelecer Israel como o povo do concerto na terra prometida. 3. O livro registra vários milagres divinos em favor de Israel, sendo que os 2 mais notáveis são a queda de Jericó, capítulo 6, e o prolongamento das horas da luz do dia, na batalha em Gibeão, capítulo 10. 4. É o principal dos livros do Antigo Testamento a descrever o conceito da Guerra Santa como missão específica e limitada, prescrita por Deus e inclusa no contexto mais amplo da história da salvação. 5. O livro ressalta 3 grandes verdades no tocante ao relacionamento entre Deus e o seu povo do pacto: a. Sua fidelidade, b. Sua santidade, e c. A sua salvação. 6. O livro ressalta a importância de manter viva a memória dos atos redentores de Deus em favor do seu povo, e de perpetuar esse legado de geração em geração. 7. O relato prolongado que o livro registra da transgressão de Acã e do seu subsequente castigo, capítulo 7, juntamente com outras admoestações, advertências e castigos, enfatiza a importância do temor do Senhor no coração do seu povo. O livro de Josué e seu cumprimento no Novo Testamento. O nome Josué, HB. Yehoshua ou Yeshua, é o equivalente hebraico do nome Jesus no Novo Testamento, em grego. Josué, no seu encargo de introduzir Israel na terra prometida, é um tipo ou prefiguração no Antigo Testamento, de Jesus, cuja obra foi levar muitos filhos à glória, Hebreus 2,10 e 4.1 a 13, 2 Coríntios 2,14. Além disso, assim como o primeiro Josué usou a espada do terrível juízo divino na conquista, assim também o segundo Josué a usará na conquista das nações no fim da história. Apocalipse 19.11 a 16. Livro de Josué. Autor. O livro de Josué não revela explicitamente o nome do seu autor. É muito provável que Josué, filho de Nun e sucessor de Moisés como líder de Israel, escreveu boa parte deste livro. Sabemos, no entanto, que a última parte do livro foi escrita por pelo menos mais uma outra pessoa após a morte de Josué. Também é possível que várias seções foram editadas compiladas após a morte de Josué. Quando foi escrito, o livro de Josué foi provavelmente escrito entre 1400 e 1370 a.C. Propósito: o livro de Josué fornece uma visão geral das campanhas militares para conquistar a área de terra que Deus havia prometido. Seguindo o êxodo do Egito e os 40 anos subsequentes de peregrinação no deserto, a nação recém-formada está agora pronta para entrar na terra prometida, conquistar seus habitantes e ocupar o território. A visão que temos aqui nos dá detalhes abreviados e seletivos de muitas das batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Versículo-chave, Josué 1:6-9. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 24:14-15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade.
deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei, hoje, a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Resumo: o livro de Josué continua a história dos israelitas após o êxodo do Egito. O livro narra cerca de 20 anos de liderança de Josué sobre o povo depois que Moisés o ungiu no final do Deuteronômio. Os 24 capítulos do livro de Josué podem ser resumidos da seguinte forma. Capítulos 1-12, Introdução e Conquista da Terra Prometida. Capítulos 13 a 22, Instruções para a distribuição das porções da Terra Prometida. Capítulos 23-24, Discurso de despedida de Josué. Prenúncios. A história da prostituta Raabe e a sua grande fé no Deus dos israelitas dá-lhe um lugar com os homenageados pela fé em Hebreus 11.31. Dela é uma história da graça de Deus para os pecadores e a salvação somente pela fé. Mais importante ainda, pela graça de Deus ela fez parte da linhagem messiânica, Mateus 1.15. Um dos rituais cerimoniais de Josué 5 encontra o seu perfeito cumprimento no Novo Testamento. Os versículos 1-9 descrevem o mandamento de Deus de que aqueles que nasceram no deserto eram para ser circuncidados quando viessem para a terra prometida. Ao fazê-lo, Deus removeu de vós o opróbrio do Egito, quer dizer, Deus os limpou dos pecados da sua vida anterior. Colossenses 2:10-12 descreve os crentes como tendo sido circuncidados em seus corações pelo próprio Cristo, por quem temos nos despojado da natureza pecadora de nossas vidas anteriores a Ele. Deus estabeleceu as cidades de refúgio, onde aqueles que acidentalmente mataram alguém poderiam viver sem medo de represálias. Cristo é aquele para quem corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, Hebreus 6.18. O livro de Josué tem um tema teológico predominante de descanso. Os israelitas, depois de vagarem pelo deserto por 40 anos, finalmente entraram no descanso que Deus tinha preparado para eles na terra de Canaã. O escritor de Hebreus usa este incidente como uma advertência para não deixarmos que descrença nos impeça de entrar no repouso de Deus em Cristo. Hebreus 3:7-12. Aplicação prática. Um dos versículos-chave do livro de Josué é 1.8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O Antigo Testamento está repleto de histórias de como as pessoas se esqueceram de Deus e de sua palavra e sofreram terríveis consequências. Para o cristão, a palavra de Deus é a nossa força vital. Se a negligenciarmos, nossas vidas irão sofrer inconformidade. Mas se levarmos a sério o princípio do versículo 1.8, seremos completos e úteis ao reino de Deus, segundo Timóteo 3.16-17. Além disso, veremos também que as promessas de Deus em Josué 1.8-9 serão nossas também. Josué é um ótimo exemplo dos benefícios de um mentor digno. Durante anos ele se manteve próximo a Moisés. Ele observou Moisés seguindo a Deus de uma forma quase perfeita. Ele aprendeu de Moisés a orar de uma maneira pessoal. Ele aprendeu a obedecer através do exemplo de Moisés. Josué aparentemente também aprendeu com o exemplo negativo que custou Moisés a alegria de poder entrar na terra prometida. Se você está vivo, você é um mentor. Alguém, em algum lugar, está te observando. Alguém mais jovem ou alguém que você está influenciando está observando como você vive e reage. Alguém está aprendendo com você. Alguém vai seguir o seu exemplo. Ser um mentor é muito mais do que as palavras que saem da sua boca. Sua vida inteira está em exibição.